Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Carlinhos. Já queria aí mandar um grande abraço para os meus alunos do terceiro ano, né? Do Mário Alencar, todos os meus terceirão aí, eventos, filhotes, redes, enfermagem, os perfeitos. E você também que não é aluno MA, mas que acompanha aqui meu canal. Meus queridos, hoje nós vamos fazer uns exercícios complementares, tá? Do conteúdo que nós já tivemos duas aulas. E aí eu achei interessante hoje nós fazermos uma aula de exercício. São 5 questõezinhas, tá? Umas questões um pouco mais longas, um pouco mais trabalhada, para a gente revisar um pouco o conteúdo e fixar bem, tá bom? Semana que vem a gente dá continuidade e depois nós vamos ter uma aula de revisão, só com questões de tudo que a gente já viu, tá bom? Então vamos seguir. Exercícios complementares sobre petróleo, hulha e gás metano. E vamos nós. Gente, questão de número 1 é uma questão da Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui logo minha canetinha. E é uma questão sobre petróleo, tá? Que foi nossa primeira aula que nós tivemos, né? Nossa videoaula. Então vamos lá. Prepara logo aí os caderninhos, tá bom? Uma dica. Enquanto eu vou resolver a questão agora, dá pause, lê a questão, tenta fazer sozinho, depois você aperta o play de novo para ver como é a resolução, tá bom? Então vamos lá. O pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, abaixo do leito do mar e engloba 3 bacias sedimentares: Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área está a profundidade que superam os 7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal que conserva sua qualidade. A meta da Petrobras é alcançar em 2017 uma produção diária superior a 1 milhão de barris de óleo nas áreas em que opera, tá bom? Então vamos lá. Em relação ao petróleo e aos seus derivados, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar cada um aqui. Item A. A refinação do petróleo e a separação de uma mistura complexa de hidrocarbonetos em mistura mais simples, com o menor número de componentes, denominadas frações do petróleo. Tá. Essa separação é realizada por meio de um processo físico chamado de destilação simples. Aí você olha assim, pessoal, acho que não é destilação simples não, é a fracionada. Exatamente, gente. A refinação do petróleo não é feita por destilação simples, ela é feita por destilação fracionada, tá? Nós vimos isso na nossa aula sobre petróleo, tá bom? Então, letra A está incorreta. Vamos para o B. Os antidetonantes são substâncias químicas que, ao serem misturadas à gasolina, aumentam sua resistência à compressão e, consequentemente, o índice de octanagem. Só isso aí está certo. Até agora, tudo correto. Então vamos deixar aqui um asteriscozinho. Pode ser que seja essa. Vamos ver aqui a C. O craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos aromáticos em hidrocarbonetos de cadeia normal, contendo em geral o mesmo número de átomos de carbono, por meio de aquecimento e catalisadores apropriados. Gente, não. Lembra que o craqueamento é a quebra de frações mais pesadas em frações mais leves, tá? E você não transforma, né, em compostos com o mesmo número de átomos de carbono. Pelo contrário, você vai obter compostos com um número menor de carbono, compostos mais leves, tá bom? Observação: existe um processo também na parte de refino do petróleo em que você transforma hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos aromáticos ou hidrocarbonetos cíclicos com o mesmo número de carbono. Mas isso não é craqueamento, isso é chamado de reforme, tá? Ou reforma catalítica. Tudo bem? Craqueamento é a quebra. Lembrando qual é o outro nome do craqueamento? Você lembra? Responde aí. Respondeu? Exatamente. É a pirólise, né? Que é a quebra pelo calor. Tá certo? Então, letra C está incorreta. Vamos para o D. A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, sim, de 6 a 10 carbonos, certo? Que são substâncias químicas polares e que apresentam alta solubilidade em etanol. Perfeitas e perfeitas? Não, tá? Spoiler já do nosso futuro conteúdo de propriedade dos compostos orgânicos. Nós vamos ver mais para frente o que é polar e apolar. Mas de antemão, os hidrocarbonetos, de modo geral, os alcanos, os alcenos, todos os hidrocarbonetos são compostos apolares e não polares, tá bom? Então está incorreto. Já bote aí no seu caderninho: os alcanos, os alcenos, os hidrocarbonetos são compostos apolares e não polares, tá bom? Então tá falso também. E a letra E, a combustão completa do butano é um hidrocarboneto de 4 carbonos, né? Lembra do but.
Um dos principais constituintes do gás natural é um exemplo de reação endotérmica, pois ocorre liberação de calor. Gente, o butano pode ser sim encontrado no gás natural, mas um dos principais componentes do gás natural é o metano. Tem butano também, sim. Mas o grande erro desse detalhe, do item é que só uma combustão libera calor. É uma reação de queima. Se ela libera calor, ela não é endotérmica. Ela é uma reação exotérmica. Tudo bem? Lembram disso? Tenho certeza que lembram que vocês são top. Então, gabarito letra B. Os antidetonantes sim aumentam o índice de octanagem da gasolina, tá? Só lembrando que o índice de octanagem da gasolina, gente, se o índice de octanagem for, por exemplo, de 80%, não significa que a gasolina tem 80% de isoctano, mas significa que ela vai se comportar na hora da queima do motor como se fosse uma mistura de 80% de isoctano e 20% de heptano, tá bom? É bom relembrar isso e deixar isso claro. Gabarito letra B. Show? Então bora embora. Questão de número 2, uma questãozinha aberta sobre a hulha, o carvão mineral. Vamos lá. Item A. Cite os 3 compostos obtidos em maior quantidade na fração gasosa da hulha e sua principal utilidade. Lembre-se que na fração gasosa da hulha nós vamos ter uma mistura de 3 gases, né? Onde nós temos gás hidrogênio, gás metano, CH4, e monóxido de carbono, CO, que é a principal fração gasosa, tá certo? E qual é a principal utilidade da fração gasosa? Lembra da aula passada? Risquei foi tudo aqui. Gente, a principal função da fração gasosa é utilizado como combustíveis e como gás de rua, certo? Lembram disso? Tenho certeza que lembram que vocês são top. Vamos lá, ok o item A. Item B. Quais os principais usos dos compostos obtidos nas águas amoniacais e no alcatrão da hulha? Perguntinha para você que está aí vendo agora a aula. Show! As águas amoniacais e o alcatrão da hulha fazem parte de qual fração? Sólida, líquida ou gasosa? E aí? Acertou quem respondeu na mente líquida, né? O alcatrão da hulha e as águas amoniacais fazem parte da fração líquida da destilação seca da hulha, tá bom? As águas amoniacais, gente, são compostos nitrogenados, nós já vimos, e o uso principal é como fertilizantes, tá? Já o alcatrão da hulha é uma fonte de compostos aromáticos que podem ser utilizados na indústria de plástico, na indústria de medicamento, na indústria de tinta, tá? Tem N aplicações, tá bom? Lembre-se que o alcatrão da hulha é uma fonte de compostos aromáticos, certo? Show de bola. Letra C. Então aqui, ok. Letra C. O óleo de antraceno representa 25% do alcatrão da hulha. Cite 2 outras substâncias encontradas no óleo de antraceno. Gente, isso aqui, essa questão, quando eu vi, eu falei, vou trazer para os meninos, porque tem algumas coisas que a gente não falou no vídeo, mas que eu vou aproveitar para falar agora. Lembre-se que o óleo de antraceno faz parte do alcatrão da hulha, que é uma fração líquida. Mas lembra que eu posso pegar esse alcatrão e destilar ele para poder separar os componentes. E aí lembra que no vídeo passado a gente falou que do alcatrão da hulha você tem os óleos leves, os óleos médios, os óleos pesados, os óleos antracênicos e o piche. Então o óleo de antraceno faz parte da fração líquida, né, que está no alcatrão da hulha. E outros 2 exemplos de substâncias encontradas no óleo de antraceno, além do antraceno, bote aí no seu caderninho. Nós temos o fenantreno e nós temos o criseno. Também tem o carbazol, tá? Qualquer um dos 3 você pode colocar. Então, 2 substâncias, fenantreno e criseno, tá? Se quiser mais uma, carbazol, ok? Fazem parte do óleo de antraceno. Pergunta, você lembra qual é a faixa de temperatura que você obtém o óleo de antraceno? Ixi, Carlinhos, agora não tô lembrando não. Pensa. Acertou quem lembrou que é na faixa de 270 a 330 graus, tá? Acima de 330 graus, a gente já tem o piche, tá? Que inclusive vamos falar dele aqui no item D, ó. Explique por que o piche é utilizado na pintura de casco de navio e a que fração da destilação da hulha ele pertence. O piche também é obtido na destilação do alcatrão da hulha, que faz parte da fração sólida. Gente, o piche, ele faz parte de um grupo que compreende os compostos que estão presentes no asfalto, né? O betume, os asfaltenos e o piche faz parte desse grupo, né? São compostos de alta massa molecular, com muitos carbonos,
E o piche, como ele é um líquido muito impermeável, ele não se mistura com água. Então ele é muito utilizado na pintura de casco de navio, no revestimento da madeira também, né? Se você colocar na internet, você vai até encontrar o nome impermeabilização por piche, né? Eles pintam com piche para evitar o contato da água. E isso vai ajudar ah, na pintura, né? Ajuda a evitar a oxidação, por exemplo, tá bom? E o piche faz parte da fração líquida, ok? Então, questão de número 2, show. Vamos para a próxima. Gente, a questãozinha do Enem, né? Terceiro ano aí, se Deus quiser, todo mundo aprovado nesse Enem. E eu trouxe aqui uma questão de 2019 do Enem do PPL, né? Que é para pessoas privadas de liberdade, que é aplicado nos presídios, né? Para quem é detento e está fazendo a prova, uma prova muito bem feita também, muito bem aplicada, tá? Olha só, antigamente em lugares com invernos rigorosos, não é o nosso caso, né? Porque aqui é uma quintura, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito mesmo sem a ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era: qual é o grande problema? Né? As pessoas dormiam e às vezes esqueciam as fogueiras acesas, né? Deixava ali um pouquinho, não apagava completamente. Gente, se você não apagar a fogueira completamente, né, a quantidade de... você vai ter pouco fogo ali, então ele vai queimar a madeira, mas não vai queimar por completo. Então você vai ter uma combustão incompleta. E aí o problema aqui, ó, produção de fuligem pela fogueira? Não. Liberação de calor intenso pela fogueira? Não. O que causa a morte mesmo, gente, ó, geração de monóxido de carbono, né, o CO, que é obtido na combustão incompleta. Lembra que eu falei que ele reage com a hemoglobina, né, e isso impede de você respirar, né, porque a hemoglobina transporta oxigênio. Conversamos disso na aula passada. Então, o grande problema aqui não é o consumo de oxigênio pelas pessoas, não, nem a geração de queimadura pela emissão da faísca. O que pode matar, mesmo sem ocorrência de incêndio, é a geração de monóxido de carbono, tá bom? No caso, uma combustão incompleta. Questãozinha muito bacana, bem tranquila, mas que eu achei interessante trazer de novo para dar uma revisada na parte do CO, tá? Que vem caindo bastante. Então vamos para a questão de número 4. Gente, questão 4 do ITA. Eita. Mas é uma questão bem tranquila, tá? Gás natural, um recurso energético cada vez mais importante no mundo, tem sido apontado como combustível limpo, porque sua combustão, ou seja, sua queima, produziria menos poluentes atmosféricos do que outros combustíveis fósseis, como por exemplo os derivados do petróleo. Dentre as opções a seguir, contendo afirmações relacionadas com a combustão do gás natural, ou seja, com a queima do gás natural, ou seja, principalmente metano, né, que é o principal constituinte do gás natural, assinale a única que contém a afirmação correta. A queima do gás natural não produz dióxido de carbono. Gente, falso. Ó, eu coloquei aqui a reação de combustão completa, né? Toda balanceadinha. Nós inclusive falamos dessa reação na aula passada. Se você é novo aqui no canal e não viu ainda, procura aí no canal a aula de carvão e gás metano que você vai ter essa parte completa, tá bom? Mas você que já viu, aqui eu tenho a reação completa do metano. Gente, na combustão completa de um hidrocarboneto, lembra que eu falei que os produtos sempre é gás carbônico e água. Então, tá errado quando o item A diz que não produz dióxido de carbono. Claro que produz, né? Toda combustão completa produz CO2 de um hidrocarboneto. Letra B, não produz monóxido de carbono. Lembra que o monóxido de carbono é o CO. Carlinhos, não produz monóxido não. Não produz quando a combustão é completa. Mas lembra que quando ela é incompleta, se no lugar de 2 mol eu usar, por exemplo, 1,5 mols, né, não for a quantidade suficiente de oxigênio, em vez de CO2, eu acabo produzindo CO. Então ele produz monóxido de carbono sim, só que na combustão incompleta. Tudo bem? Só lembrando que quando a quantidade de oxigênio for ainda menor, for 1 mol, por exemplo, aí ele começa a produzir carbono sólido, né, que é o negro de fumo. Nós falamos na aula passada. Show? Então, letra B está errada, porque produz sim CO, em condições com pouco oxigênio, né, na combustão incompleta. Letra C, produz apenas água, se as condições de combustão forem adequadamente ajustadas. Gente, se a combustão for adequadamente ajustada, é uma combustão completa. Mas na combustão completa, não produz só água, produz CO2 também. Então, falso.
Só tô conseguindo fazer a questão do ITA. Até agora eu disse que tudo era falso também. Tô junto com o senhor. Vai dar bom. Letra D. Praticamente não produz dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre, meus queridos, é o SO2, tá? SO2. Não produz SO2 se o gás for purificado. Gente, nenhuma reação que a gente viu há a produção de SO2. Porque se esse gás natural ele é purificado, não tem a presença de enxofre, então não vai poder gerar SO2. Claro, se ele for purificado, até que é o que geralmente acontece. Então, realmente, praticamente não há produção de dióxido de enxofre. Gabarito letra D. Tá? Professor, mas se eu não soubesse desse detalhe, eu já conseguiria eliminar A, B e a C. Será que dá para eliminar? Vamos ver. Praticamente produz nitrogênio, se as condições de combustão forem rigorosamente ajustadas. Gente, o metano é CH4, nem aparece nitrogênio aqui. Não tem como produzir nitrogênio, né? Não tem nada a ver. Então dá para eliminar sim. Gabarito letra D. Certo? Questãozinha do ITA aí, show de bola. E por último, uma questão que o Carlinhos Veste, foi uma charge que eu peguei da internet e eu adaptei, né, que eu acho essa questão bem bacana de comentar. Principalmente já caiu muito em provas de Olimpíada, tá bom? E eu coloquei isso aqui, ó, o pinguinzinho dizendo assim: poxa, assim tu me deixa sem casa e correndo risco de vida, Vaquilda. A Vaquilda é o nome que eu coloquei na minha vaca, né? Então a vaca é minha, eu boto o nome que eu quiser. É a Vaquilda. E aí a Vaquilda responde assim, ó: ops, desculpa, foi sem querer. Comente sobre a afirmação do pinguim e sobre o pedido de desculpa da Vaquilda, do ponto de vista químico-ambiental. Então vamos lá. Pessoal, não gostei do nome Vaquilda, então sugira outro nome, mas por enquanto vai ser Vaquilda. Gente, por que, que o pinguim fala que se ela continuar liberando flatulência, né, ou seja, peido maroto, ele vai ficar sem casa, correndo risco de vida? E ela fala assim, ó: ops, não foi porque eu quis. Gente, ela não vai conseguir parar de peidar, né? A vaca, ela peida. Só que nas flatulências da vaca, lembra que nós temos a presença de gás metano. Isso aí, nós vimos na aula passada, CH4. E o gás metano, ele é um gás de efeito estufa. Então, com a liberação de metano, o efeito estufa é intensificado e o aumento do efeito estufa provoca o aquecimento global. Como consequência, você tem, por exemplo, o derretimento das geleiras. Ou seja, as geleiras derretendo, os pinguins vão ficar sem lugar para morar, né? E eles correm risco de vida porque também vão ficar sem alimentos. Então isso prejudica toda uma sequência, né, ambiental, todo um sistema ecológico. E ela pede desculpa porque ela não pode controlar, ela não vai deixar de peidar, ela não tem prisão de ventre, né? Então, palavrinha-chave sobre essa questão: metano, que é um gás de efeito estufa, aumenta o efeito estufa e o efeito estufa leva ao aquecimento global e uma das consequências é o derretimento das geleiras, tá certo? Eu vou pedir que você também aproveite e você pegue essa resposta que eu comentei agora e você coloca no seu caderno e você acrescente mais algumas coisas. Tente fazer um textozinho de pelo menos 10 questões sobre essa charge com o conhecimento que você já tem sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, nós terminamos por aqui. Foi só 5 questãozinhas, só para dar uma fixada no conteúdo, tá bom? Semana que vem a gente continua e depois nós vamos fazer uma revisão. E para terminar, ó, agora é com vocês. Atividade de casa. Vocês vão refazer as questões, tá? As questões que são de marcar, copie o item correto e justifique os errados. Que assim você vai treinando e vai fixando esse conteúdo na sua mente, tá bom? E por último, meus queridos, meus perfeitos aí do terceirão, uma frase aqui do grande Stephen Hawking, né? Inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. E eu tenho certeza que todos vocês, né, são muito inteligentes porque estão se virando, principalmente vocês que daqui a pouco daqui a pouco não, já era para estar no estágio. Eu sei como vocês devem estar. Poxa vida, será que eu vou me formar? Vai dar certo fazer o estágio? Gente, vai dar tudo certo. Creio que logo logo nós vamos estar de volta e continue se adaptando às mudanças. Todo mundo está se adaptando às mudanças, né? Essas videoaulas eu estou me adaptando à mudança também. Não era acostumado com isso, mas fiz isso para vocês. Então eu tenho certeza que vocês também estão se adaptando. E independente do que acontecer, vocês vão continuar se adaptando porque vocês são muito inteligentes, tá bom? Então, um abraço do perfeito, se cuidem e até a próxima.